Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Monks, sou um dos fundadores do Supéria Conhecimento Compartilhado. A nossa proposta efetivamente é criarmos conteúdo de relevância para as pessoas que querem ter acesso a algum conhecimento específico de temas jurídico-corporativos, desmistificando alguns desses institutos, permitindo uma melhor aplicabilidade prática, tá bem? Isso decorre evidentemente da nossa vivência no direito, especialmente na advocacia empresarial. Bom, nós separamos alguns temas para trazer a oferta para vocês. O primeiro deles, que eu gostaria de tocar agora, são exatamente as holdings patrimoniais, tá bem? As holdings patrimoniais são figuras jurídicas aptas, não é, para efetivar proteção ao patrimônio pessoal dos instituidores e também, por que não dizer, o patrimônio pessoal familiar. Por outro lado, elas ainda permitem, as holdings, que se faça um efetivo planejamento tributário, organizando a incidência tributária das relações desses bens para que ela seja, dentro da lei, a menor possível. A gente ainda pode falar de uma proteção ao próprio patrimônio, na medida que eu posso falar que existe uma blindagem desses bens, desde, evidentemente, que não haja nenhum ato ilícito, não é? E também podemos tratar da questão da organização, da gestão do patrimônio familiar, que inclusive aí acaba alcançando também questões sucessórias, não é? Então é como se fosse possível ainda em vida os autores, os instituidores da holding regrar como as coisas vão ocorrer na medida legal, evidentemente, quando da sua passagem, ou até mesmo em vida, regrando como os sucessores devem se relacionar entre si e com relação ao próprio patrimônio. Eu gostaria de antemão, nesse vídeo inicial, tratar especificamente de dois temas. O primeiro é exatamente as vantagens tributárias das atividades da holding. Quais são? É preciso entender de antemão que, na medida que a holding é criada, os titulares, os proprietários desses bens, os entregam à pessoa jurídica que é criada, pagando as suas cotas com esse patrimônio. Então, esses bens passam a ser da pessoa jurídica, da holding, e os titulares que antes eram proprietários diretos dos bens, agora são de forma indireta donos, porque eles então vão ser cotistas ou ainda acionistas, vai depender do modelo societário escolhido, da holding, não é? E na medida que isso ocorre, passa então a holding a exercer atividade econômica com relação a esses bens. Então, se por exemplo ela oferir alguma renda com locação, a receita vai ser tributada enquanto pessoa jurídica, com incidências próprias específicas e na grande maioria das vezes mais benéficas do que aquelas incidências normais de pessoa física, como imposto de renda, por exemplo, e por aí vai. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui é essa possibilidade de melhor organização do patrimônio familiar. Na medida que eu junto todos os bens, os colocam na holding e permito que então os sucessores, junto com os instituidores da empresa, da holding, participem disso, se organizando com relação às cotas, participações, direitos de cada um, possibilidades de saída, de entrada, as relações que terceiros vão ter com esse patrimônio, por exemplo, se um filho casa, se esse terceiro vai participar, se não vai. Então é possível legalmente colocar regras de impenhorabilidade, incomunicabilidade. Ainda é possível aos instituidores da holding, por exemplo, fazer doações, se reservando ao usufruto para poder ter participação na distribuição de resultados, por exemplo. Então, são vários aspectos que poderiam ser levantados aqui e benefícios efetivos da instituição desse tipo de figura jurídica, a holding patrimonial, no aspecto familiar, para proteção patrimonial e ganhos tributários efetivos. Mais especificamente, de forma mais profunda, nós vamos tratar desse tema, então, num curso específico que nós preparamos, exatamente pegando todo o assunto, qual seja, sobre as holdings patrimoniais, ou dividindo em 5 partes, cada uma de 10 minutos. Então, nesses cursos específicos, ou melhor, essas partes específicas do curso sobre holding, nós vamos tratar de formas de constituição e organização, motivos que levam à formação, vantagens patrimoniais e tributárias, questões de proteção patrimonial e ainda questões de organização familiar e sucessão hereditária através da holding, que inclusive pode se dar de forma antecipada. E esses assuntos são tratados de forma específica, aplicada e com enfoque prático,
para que a pessoa que tenha interesse possa efetivamente estar apta a compreender completamente o tema sem mistérios e possa implementar a figura da holding patrimonial. Convido a todos então a assistir o nosso curso para que seja possível de forma efetiva, prática, aplicar esse conhecimento na criação de holds e daí abstrair todos os benefícios que essa figura jurídica permite. Os cursos vão estar disponíveis no nosso portal superia.cc, à disposição de todos. A satisfação e até uma próxima oportunidade.